Então, quando estamos a experimentar esse amor, essa intimidade, essa proximidade, que a palavra de Deus diz que atrai a presença de Deus, que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, nós começamos a ouvir o Espírito Santo a sussurrar, começamos a ouvi-lo a dirigir a nossa vida. Não é por acaso que o louvor está na palavra de Deus associado à profecia e à revelação poderosas de Deus. Nós vemos o profeta Eliseu, por exemplo, a dizer: chamem-me um bom arpista. E à medida que o arpista começa a tocar, ele começa a estar sensível, mais sensível ao Espírito Santo, nessa maior intimidade, e começa a profetizar. Ele diz: assim diz o Senhor, e começa a profetizar. E nós vemos essa ligação, nós vemos como o profeta também disse a Davi: tu vais a essa cidade e tu vais ver passar os profetas e os músicos que vêm a tocar, e eles estão a profetizar e a tocar e a profetizar e a tocar, e tu vais profetizar com eles e vais ser um homem novo. E o salmista Davi também, nós vemos nos seus salmos, são poderosamente proféticos, sistematicamente proféticos. Vemos essa associação entre o louvor e a profecia, porque traz essa sensibilidade, traz a presença de Deus, e a pessoa está sensível para reconhecer o Espírito Santo a falar. Vemos a associação entre o louvor e vitória, e a destruição da inimizade que vinha ao encontro do povo, a aflição que vinha, a maldição que vinha, não é? Vemos como o rei Josafate mandou o coro, não é? Mandou os músicos à frente do seu exército, e os inimigos que vinham, que eram muitíssimos, que vinham, começaram a voltar-se uns contra os outros e a destruir-se uns contra os outros, numa destruição total. Nós vimos como o louvor desorganiza, desorienta o arraial do inimigo, porque o inimigo quer nos apresentar esta imagem que quer que nós aceitemos. Ele quer uma rendição, como queria uma depressão, uma rendição, uma frustração de Paulo e de Silas naquela prisão. A mesma coisa, aquele medo que vem, aquela ameaça que vem, as circunstâncias que se mostram tão ameaçadoras, tão amedrontadoras. E diante disso, quando nós temos a ousadia de apresentar um louvor, a expressão extravagante de fé, de confiança na vitória, isso desorienta o inimigo. Isso já por si derrotou o intento do inimigo. Amém? Então nós vemos também que o louvor está também associado quando a presença de Deus vem e a terra está seca, espiritualmente árida. Nós vemos que trazendo a presença de Deus começa a haver mananciais de vida, começa a haver mais unidade no corpo, começa a igreja a ser mais edificada, num louvor verdadeiro. Mais uma vez repito isso, não é só cantar aquelas palavras. O que é que tu dizes, ou como é que tu comparas o que é um louvor verdadeiro e o que não é um louvor verdadeiro? A palavra de Deus diz que Deus retira o seu louvor, aquilo que lhe é inteiramente agradável, um louvor perfeito, dos bebés de colo e daqueles que mamam. Porque esse quadro mostra a experiência que Deus deseja. A experiência, a ligação, a pertença, a entrega que existe entre o bebé e a sua mãe. É um quadro formidável para nos ensinar o que é que Deus afinal quer de nós no louvor. Amém? Então nós vemos aquele bebé completamente indefeso, nu, sujo, com fome, com sede, a chorar, desconsolado. Nós vemos-lo tão necessitado, não se compreende a si mesmo, não sabe nada. E nós encontramos também na mãe
aquela figura que o veste, que o dignifica, que o limpa, que o abraça para o seu colo e lhe proporciona uma experiência intimamente satisfatória. Tremendo. Amém? Nesse abraço, nessa ligação profunda, nesse amor que enche o coração da criança. E depois a criança, nós vemos este quadro, as crianças na primeira infância andam a correr pela casa, esbracejam, saltam, parecem uns carneirinhos, nunca se sentiram tão livres. Como é que é possível que nunca se sentiram tão livres se são tão completamente dependentes? Sendo tão dependentes, porque é que nunca se sentiram tão livres? Porque algo encheu o coração delas que lhes concede essa liberdade. Nós não devemos ser independentes do amor. Essa não é a liberdade. Não há liberdade na ausência do amor, porque o vazio que resta não concede liberdade. Mas o amor é aquilo que de facto nos concede liberdade. Na dependência desse amor, buscando toda a autonomia, não para nos separarmos, para nos tornarmos independentes desse amor, mas para ajudarmos a esse amor, a contribuirmos para esse amor, isso concede-nos liberdade. E nós temos que ser uma igreja e um povo livre para adorar a Deus, para louvar a Deus, nessa liberdade, nessa dependência do amor. Então o louvor tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro, tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito porque não é carne, não pode ser carne. Porque se for carne, há algo que emana como falso, não sendo verdadeiro, algo que tresanda, que em vez de ser um perfume diante das narinas de Deus, é algo que passa para Ele como algo profundamente desagradável. E lá está que Deus diz que vomita isso, vomita a mornice. Deus aborrece o falso neste caso. Amém. Amém. Outra pergunta que eu queria te fazer, Josué. Sabemos que o louvor tem uma forte associação com a música, mas o louvor e a adoração é música? Ou não. É isso que eu queria te perguntar. Não. O louvor é elogio. A adoração é essa busca de intimidade. E a pessoa... Há muitas expressões de louvor na Bíblia, e a Bíblia não está a cantar para nós. E nós podemos, até quem não sabe cantar, mas pode elogiar Deus, pode notar, reparar, tomar algum tempo para apreciar Deus e para lhe dizer aquilo que aprecia nele. Isso é louvor. Agora, se puser nisso uns acordes e uma melodia, temos música. Muito melhor, não é? Mas também temos ajuda, música. não é? Temos uma manifestação mais extravagante e que ajuda porque é ainda mais ousada. E na face da adversidade, quanto maior a ousadia, melhor. Amém? Nesta geração, Josué, que se chama uma geração, por assim dizer, livre, acho que também nós nunca vimos os filhos de Deus tão escravos, não é? Numa geração tão livre. Como é que me podes explicar isso? Sim. A palavra de Deus diz que 1 vence 1000, 2 vencem 10.000. O plano do inimigo é pôr esse versículo ao contrário. O inimigo sabe que se 2 vencem 10.000, se ele conseguir o individualismo, 1 vence só 1000. E se ele conseguir que não seja só 1, que seja meio, que seja meio compromisso, meio esforço, meia adoração, meio louvor, meia dedicação, meia entrega, meia pertença a Deus, nós temos a pessoa contra si mesma. E quando a pessoa que quer ser soberana sobre si mesma, reina sobre si mesma, nós sabemos que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, nem vence coisa nenhuma. Então, se 1 vence 1000, eu acho que meio vence 0 mesmo. E nós estamos a viver num tempo extremamente individualista, em que as pessoas, em vez de se preocuparem em ser luz, em dar testemunho, dizem o contrário, dizem ninguém tem nada a ver com a minha vida. Que é o mesmo que pegar na luz e escondê-la no baú, em vez de a deixar brilhar no teto. O individualismo é uma das piores enfermidades que encontramos na igreja. A busca de Deus para si, para enriquecer, por exemplo,
em vez de querer, de facto, honrar o irmão. O individualismo é quando a pessoa está centrada nas suas próprias invejas, na sua própria autoglorificação, autopromoção, portanto, no seu orgulho, na sua autoexaltação, nas suas vaidades. E isso é profundamente desagradável a Deus. Não existe liberdade nisso. Isso é uma prisão, isso é escravidão. Quando as pessoas não reconhecem o valor tão grande que o irmão traz. E há muitas pessoas que estão a tentar fazer a obra de Deus sozinhas e não reconhecem que há diversidade de dons, que há diversidade de experiências com Deus e por isso mesmo também de edificação que podemos trazer à vida dos irmãos. Há muitos talentos, há pessoas muito abençoadas com coisas tão diferentes, com tanta riqueza interior, que podem trazer tanta coisa de valor nesta experiência de igreja. Isso é muito diferente de buscar uma experiência com Deus pela net, por exemplo. Não sei se me faço entender. Sim, estou a entender. Isolado. Fora do corpo. Isolado mesmo. Separado, fora do corpo, só para receber. Só para se encher. E a pessoa cessa de ser luz e cessa de trazer edificação à vida dos irmãos. O individualismo é péssimo nesse sentido. Eu creio que também poderia dizer que nas pessoas que têm mais cultura, mais conhecimento e que foram mais sujeitas a uma certa invasão oriental, cultural oriental, que favoreceu muito o individualismo, ajudou muito o individualismo, nomeadamente a ideia de que nós temos que nos isolar para nos conhecermos a nós próprios, para nos descobrirmos. Tudo isso veio contribuir muito para o individualismo. Veio contribuir muito também para muitas formas de espiritualidade que a palavra de Deus abomina, como o espiritismo, por exemplo. O espiritismo, a pessoa separa-se de tudo e quer se encontrar não é? Nós vemos isso também. Essas manifestações individualistas, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que nos dar uns aos outros, olhar uns pelos outros, pertencer uns aos outros, nos entregar uns aos outros, abençoar, ser uma bênção uns para os outros, honrar-nos uns aos outros, não buscar honras para nós, mas reconhecer que há no confluir de todo o valor imenso que as pessoas têm. E que Deus coloca nelas, e da experiência de Deus nelas, que nós podemos experimentar coletivamente algo que é muito maior do que nós individualmente, muito maior do que nós. E se pudermos estar a ter essa palavra, deixá-los edificar-nos a nós também. Eu acho que esse é um dos principais problemas de facto nós nos entregarmos mais uns aos outros, amar-nos mais uns aos outros, pertencermos mais uns aos outros.